Veja no Parlamento Brasil. Profissionais do setor de eventos protestam por auxílio durante a pandemia. Artistas falam das dificuldades de fazer cultura na periferia. Congresso analisa medidas emergenciais para empresas de eventos e turismo. E na nossa vitrine, a cidade de Aracaju. Ela completa 166 anos, animada com o futuro. As iniciativas que mudam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Formaturas, casamentos, inaugurações, festas em geral. O mercado de eventos foi duramente atingido pela pandemia. Sem ter como trabalhar, profissionais do setor em Sergipe foram falar com deputados estaduais para pedir apoio. Os profissionais da área de eventos realizaram na última quinta-feira, 25 de março, um protesto em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe. De acordo com esses profissionais, diante da restrição para os eventos, muitas famílias estão passando fome e precisam de apoio para passar por esse momento. Vailton Linhares, que trabalha como cerimonialista há 9 anos, afirma que é necessário pensar nesses trabalhadores. Nós precisamos fazer, de fato, esse ato aqui para chamar a atenção dos nossos representantes, dos deputados estaduais, para que a nossa voz, através deles, seja ecoada e chegue ao governo do estado. Nós temos aí famílias já desesperadas, sem ter o que comer, que é o direito básico, que é o alimento. Olhar a sua despensa, abrir o seu armário e não ter sequer um alimento. E a nossa luta, a nossa busca hoje, aqui junto aos deputados estaduais, é justamente em busca de um possível auxílio da parte do governo, já que não podemos trabalhar. Entendemos também que realmente é necessário ficar em casa e se cuidar. Mas o que nós estamos buscando é justamente esse auxílio da parte do governo do estado para atender a essa classe de profissionais do setor de eventos sociais aqui de Sergipe. Os profissionais da área de eventos foram recebidos pelos deputados Adailton Martins, Kitty Lima, Jorge Passos e Samuel Carvalho. A deputada Kitty Lima falou sobre as demandas da categoria. Eles não estão aqui pedindo para voltar a ter evento, eles sabem do período que a gente está passando, que mortes estão acontecendo e cada vez pior. O que eles querem é serem ouvidos e ter um tipo de auxílio para estar em casa, para estar botando alimento em casa. A gente precisa de vacinação urgente, mas se a gente não dialogar com as categorias, se a gente não dar uma contrapartida, não vai funcionar. Eles precisam aqui sair de casa para fazer essa manifestação, para tentar ser escutados. Se tivesse esse diálogo, essa contrapartida, eles estavam em casa se cuidando dos seus filhos, com a comida para dar a eles. A gente tem um poder e é isso que a gente vai fazer, escutou e vai levar a sugestão para o líder do governo, para o presidente da LES, para que a gente abra esse diálogo e tente ajudar essa categoria. A tentativa de amenizar os efeitos da pandemia movimenta os parlamentos do país. Em Pernambuco, um projeto em análise pelos deputados estaduais beneficia jovens em casas de acolhimento. Veja o que foi notícia nas assembleias legislativas do país. Os jovens assistidos pelo Programa de Acolhimento Institucional em Pernambuco vão ter o vínculo prorrogado enquanto durar o estado de calamidade pública, mesmo que já tenham completado 18 anos. A proposta foi aprovada pelas comissões de Finanças e Administração Pública da ALEP. O projeto, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, do PSB, amplia em até 6 meses o prazo para desligamento desses jovens, sendo deles a decisão de permanecer ou não nos abrigos ou casas-lares. O objetivo da matéria é preservar a saúde dos abrigados durante situações de emergência, uma vez que muitos deles não possuem casa de família para ir ou emprego para poder sustentar o próprio lar. O programa se dedica ao acolhimento provisório e excepcional de pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral e contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência e violência.
A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou um projeto que impõe multas para concessionárias de água e energia elétrica que cortarem o serviço por falta de pagamento durante o estado de emergência causado pela pandemia. A matéria altera uma lei em vigor desde março do ano passado, que tem o objetivo de diminuir os impactos socioeconômicos da atual crise. As alterações especificam as penalidades no caso de descumprimento da lei. O descumprimento do disposto dessa lei é sujeito aos infratores a multa de 35 salários mínimos vigente, que será revertida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, não interferindo no direito do consumidor previsto no artigo 2 dessa lei. O artigo 5º caberá ao PROCON Amazonas a fiscalização para o cumprimento da disposição e aplicação da penalidade de multa prevista no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, respeitando sempre o princípio do contraditório e ampla defesa do procedimento administrativo. Assim como o pessoal que trabalha com eventos, produtores e trabalhadores da área cultural também têm passado um grande aperto durante a pandemia. Artistas e ativistas de periferias de várias cidades do país participaram de um debate virtual na Câmara dos Deputados. Eles falaram sobre as dificuldades que sempre enfrentaram para fazer cultura nas comunidades, o que só piorou durante o período de isolamento social. Artistas e ativistas culturais das periferias do Brasil debateram na Comissão de Cultura da Câmara as dificuldades de produzir arte nas comunidades antes e durante a pandemia. Os produtores culturais lembraram como é difícil ter acesso à arte e à cultura desde a infância nas favelas. Na pandemia, fazer e consumir arte ficou mais difícil ainda. No ano passado, com o início da pandemia, e durante o ano de 2020 todo, o que mais acalentou o povo, com certeza, foram as múltiplas lives que aconteceram, né, pelo Brasil afora, de diversos conteúdos, né, da cultura e das artes. Então, eu acredito que possa ter sido, num período curto, o maior número de conteúdos produzidos, né, que nós fizemos, em função, lamentavelmente, da pandemia. Né? E aí com os recursos de quem? Os poucos recursos daqueles que tinham condições de fazer suas lives. Né? E aí, falando, no caso, é do pessoal da favela, da periferia, que raríssimos são os momentos que tem recursos, né, públicos para fazer suas artes. A produtora cultural Stephanie Andréas, que vive na comunidade Fazenda Botafogo, também no Rio, lembrou como na favela os jovens só têm acesso à arte na escola. Sem oficinas de arte e cultura providas pelo poder público, moradores como ela tomam iniciativas de abrir espaços. A gente passou a dar oficina lá, cobrava um valor simbólico, que era uma forma da gente conseguir renda, né? E, assim, a gente percebeu que nem o valor simbólico as pessoas conseguiam pagar. E a gente teve essa crise, né, de, a gente não vai proibir uma criança que não tem dinheiro para pagar uma oficina de teatro, uma oficina de balé e não ir. E aí a gente começou a ver formas de fazer isso. Então a gente passou a não ter renda por conta das oficinas, mas descobriu que a gente podia fazer, né, com as pessoas que já estavam ali há mais tempo, com vizinhos e amigos, né, que eram mais da minha idade, assim, um pouco mais velhos que algumas crianças da oficina. A gente conseguia formar shows, formar eventos e começou a fazer, né? Fazer shows para fora, fazer eventos, apresentar lona cultural, apresentar em festas particulares. E isso fez com que a gente começasse a ter renda e gerasse renda para jovens da comunidade, né? Então, a minha trajetória com a arte começou aí, eu tinha uns 14 anos, nem 15 ainda, e a gente começou nesse processo, né? De perceber que a arte, ela não é só uma forma de você passar o tempo, não é só uma diversão. Ela para a periferia, para a comunidade, ela tem que ser entendida, tem que ser vista como um trabalho. A deputada Benedita da Silva, que presidiu a reunião, ficou tocada com a história de vida de Stephanie. Me emocionou demais com a sua história. Olha, uma história que a gente sabe que é tão difícil, mas a vida nos ensinou a resistir, e ela conta com a maior alegria
com um sorriso nos lábios. E por que isso, minha gente? Por que isso? Porque ela está aproveitando o seu momento. Ela está sendo grata pela oportunidade, da vida, sobretudo. Nesse momento de pandemia, todos nós que amanhecemos e respiramos devemos dar graças por isso, porque até isso está faltando e faltou para mais de 270 mil pessoas. Da cidade de Diadema, no grande ABCD, São Paulo, o DJ e produtor Preto El agradeceu às deputadas presentes pela aprovação no ano passado da Lei Aldir Blanc, que garantiu uma renda emergencial de R$ 600 por mês a profissionais do setor de cultura. Eu queria tornar público também o meu agradecimento ao empenho de vocês com relação à Lei Aldir Blanc. Sei que vocês defenderam e defendem ainda com muito empenho, né? Com unhas e dentes, o processo de favorecer uma classe tão sofrida, tão batalhadora, que é essa população da classe trabalhadora, da cultura, e quero aproveitar aqui esse momento e agradecer a vocês também, dizer que eu também fui um dos beneficiados por essa lei. Ele disse, porém, que é necessário que a cobertura da lei seja estendida para este ano e apresentou um vídeo com alguns projetos de artistas locais. Estamos numa árdua luta entre o Covid e o covarde. O painelista do Guará, Distrito Federal, Julimar dos Santos, lamentou que muitos artistas estejam sem dinheiro por não poder trabalhar durante a pandemia da Covid-19 e lembrou da importância dos artistas neste período em que as pessoas são obrigadas a passar muito tempo em casa. Eu vejo a arte como um poder transformador muito grande, né? A arte e a cultura se mostrou nessa pandemia essencial, né? No Brasil e no mundo, e ao mesmo tempo é uma das mais afetadas. Né? É uma das mais afetadas. De longe, é uma das economias mais afetadas. Ela colaborou com a saúde mental das pessoas, né, para tentar amenizar esse momento de tanta dor e sofrimento, né? Assim como colabora até mesmo para manter as pessoas em casa. Estamos numa árdua luta entre o Covid e o covarde. Realmente, né? O que seria da gente nessa pandemia sem os filmes, as músicas, os livros? A prorrogação da Lei Aldir Blanc, que foi citada na matéria, já está sendo analisada pelo Congresso Nacional. Ela foi aprovada no Senado e seguiu para a Câmara dos Deputados. Bom, parlamentares e governos estão sim preocupados com a cultura e com o turismo. Por meio de uma medida provisória, o governo federal prorrogou normas especiais que estão em vigor desde o ano passado para o reembolso e cancelamento de eventos. Além disso, o Congresso Nacional está votando um projeto que cria o Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, o PERSE. Veja na reportagem da TV Senado. Bruno Sartório é um dos sócios de uma empresa que organiza eventos em Brasília, responsável por alguns dos maiores festivais da cidade. Atividades atingidas em cheio pela pandemia. Nós éramos 130 funcionários, tivemos que desligar 120, hoje a empresa está com 10 funcionários para se manter viva. Após um ano de atividades paralisadas, você tem cerca de 1/3 das empresas já em estado falimentar, né, de paralisação das atividades, o que daria cerca de 24 mil empresas. A gente enfrenta também aí uma grande quantidade de demissões, na nossa perspectiva aí cerca de 450 mil demissões. O setor de eventos foi um dos mais afetados desde o início da pandemia, mas está longe de ser o único. O turismo também teve perdas. Só na hotelaria foram mais de 10 mil desempregados em um ano, desde março de 2020. Estimamos que só na área de eventos, principalmente a hotelaria dedicada a eventos, pode perder ou deixar de faturar
algumas dezenas de bilhões de reais, e isso vai afetar, consequentemente, mais de 10 mil postos de trabalho envolvendo esses setores que mexem com eventos. Por todas essas dificuldades, os dois setores comemoram a medida provisória do governo que prorroga os prazos para cancelamento e remarcação de eventos nos setores de turismo e cultura. Com isso, o consumidor que optar pelo reembolso de um serviço ou evento adiado ou cancelado até 31 de dezembro de 2021 poderá receber o valor até 31 de dezembro do ano que vem. O consumidor terá o mesmo prazo se optar por remarcar, ao invés de pedir o dinheiro de volta. Se a empresa não conseguir remarcar o evento, terá que devolver o valor também até 31 de dezembro de 2022. A regra vale para shows, espetáculos musicais e teatrais, rodeios, pacotes turísticos, sessões de cinema, palestras e conferências. Também beneficia artistas, palestrantes e outros profissionais que não precisam devolver imediatamente os cachês recebidos por eventos adiados na pandemia, mas devem remarcar o serviço até dezembro de 2022 ou restituir o valor corrigido pela inflação. Medida provisória, portanto, bastante oportuna, defende consumidores, promotores de evento e fornecedores, dando segurança jurídica à cadeia e possibilitando que todos os serviços que tenham sido reservados e comprados possam ser utilizados no futuro. É um alento para o setor de eventos, principalmente, mas também para hotéis e restaurantes que fizeram vinculações ou créditos atrelados a determinadas datas com depósitos antecipados para garantir espaço para clientes desejosos de estabelecer os seus eventos em datas específicas. Na prática, a medida provisória estende por todo o ano de 2021 os efeitos da Lei 14.046, criada para aliviar os setores de cultura e turismo dos impactos da pandemia. Trouxe mais ferramentas para que nós pudéssemos enxergar um futuro um pouco melhor. O turismo tem sido duramente afetado durante toda esta pandemia. É importante que o setor sobreviva. A medida já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, para não perder a validade. Enquanto isso, os setores torcem pela aprovação do projeto que cria o Programa Emergencial do Setor de Eventos, o PERSE. A proposta parcela débitos de impostos das empresas de eventos e turismo, além de outras medidas para compensar a perda de receitas com a pandemia. Todos os esforços à aprovação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, que tem como norte manter as empresas vivas, para que assim que elas possam voltar a operar, elas estejam em condições de operar. Fica aqui um apelo para que esse PERSE seja aprovado. Temos outras medidas importantes para o setor. Continuamos trabalhando forte e acreditamos que a retomada virá em breve. O Congresso está debruçando sobre essa questão para dar resposta, porque também esse setor é muito importante e não só com os eventos artísticos, com os eventos culturais, qualquer tipo de evento, porque mexe com a sociedade, mas como também o problema do funcionamento econômico desse setor. Enquanto a gente não pode viajar, vamos dar uma voltinha virtual lá por Aracaju? A capital de Sergipe está fazendo 166 anos, com muito vigor e de olho no futuro. Olha só que lindeza! A história de Aracaju começa aqui, na colina do Santo Antônio. O lugar é um marco na formação do arraial que, em 17 de março de 1855, se eleva à categoria de município e capital do estado. Sua criação se deu para atender a uma necessidade econômica da época, já que o estado precisava de um porto para escoar seus produtos. Quem explica melhor esse momento é o historiador Adailton Andrade. A mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju fez parte de um processo de independência de Sergipe aos domínios da Bahia. Essa mudança da capital também é caracterizada como a independência econômica de Sergipe, no qual
toda a economia do estado era exportada nos portos da Bahia. E diferente da maioria das cidades brasileiras, que nasceram de forma espontânea, Aracaju foi planejada para ser a sede do governo estadual. Suas ruas iniciais, projetadas geometricamente em formato de tabuleiro de xadrez, desembocam no rio Sergipe, que margeia e enfeita a paisagem da cidade. Desde então, outras paisagens naturais e urbanas passaram a fazer parte da cidade, que hoje possui 657 mil habitantes. O Mercado Central, a Praça Fausto Cardoso, a Ponte do Imperador, o Largo da Gente Sergipana, a Orla de Atalaia, a Passarela do Caranguejo. Um lugar único que incorporou ao longo do tempo características de cidade grande, mas que manteve o aconchego e o charme de cidade pequena. 166 anos separa o dia em que Aracaju foi elevada à categoria de município para o dia de hoje. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Seus moradores, sua paisagem, seus costumes, sua economia. A cidade cresceu, expandiu, consolidou. E no momento atual em que vivemos, em meio a uma pandemia que nos faz ressignificar várias áreas da vida, o aniversário da cidade também nos leva a uma reflexão sobre novas direções, novos olhares. O que queremos de agora em diante para Aracaju? O que esperar para o futuro de nossa cidade? Para Adailton Andrade, a história do desenvolvimento da cidade mostra que ela está pronta para esse futuro. Aracaju, hoje nós estamos no século XXI e uma cidade que está pronta para anos vindouros. Uma cidade que tem uma qualidade de vida boa, próximo ao oceano, uma qualidade de vida excelente, custo de vida bom. Nós temos 2 mercados que têm tudo para iniciar com facilidade. E Aracaju, esse ano, completando 166 anos aí de desenvolvimento e de avanços, e Aracaju se preparando para os anos futuros. Né? E é esse futuro que a Issa representa. Com 16 anos, a jovem aracajuana faz parte de uma nova geração, que traz um olhar atualizado sobre as expectativas que tem da cidade para os próximos anos. Eu espero de Aracaju pessoas mais conscientes e menos intolerantes, porque intolerância e preconceito são coisas que me estressam muito. Então, quando eu imagino assim Aracaju, eu espero que as pessoas sejam menos assim. Que eu vejo isso agora na minha geração, que tem gente menos, que são pessoas mais mente aberta, e espero que as gerações que estão vindo agora e a minha continue dessa maneira e que seja um Aracaju melhor por conta disso. Maria Alice, de 16 anos, também compartilha sua visão sobre o que espera de Aracaju. Eu aguardo pessoas dispostas a aprender mais sobre coisas que a gente vê como diferente. O diferente é porque a gente não busca conhecer. Então eu gostaria muito de oportunidades para coisas artísticas, coisas culturais, que aqui em Sergipe a gente tem uma cultura tão bonita e que a gente não dá valor. É com orgulho de pertencer a este lugar que Matheus, de 15 anos, fala da expectativa que tem para a sua cidade. Eu tenho muito orgulho por nascer aqui, por ter essa cultura que Aracaju tem. E é um lugar onde eu nasci, é um lugar onde eu estudo, é um lugar que eu quero que melhore no futuro, que tenha um conhecimento nacional muito maior, né, para os próximos anos e que cresça ainda mais. Amo Aracaju. Com apenas 10 anos, o pequeno Arthur tem resposta de gente grande para esse questionamento. Ele já sabe bem o que deseja ver em sua cidade nos próximos anos. Mais amor entre as pessoas, menos poluição, mais empregos, menos, maus tratos nos animais, principalmente mais escolas públicas. E é pelas mãos habilidosas de um menino que representa bem essa nova geração de aracajuanos que a cidade é parabenizada.
Aracaju já entrou na lista dos lugares que a gente vai querer visitar depois da pandemia. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, tá tudo lá na internet. senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve. Se preferir, você também pode mandar um e-mail para a gente. A gente vai adorar receber. Olha, semana que vem tem mais, viu? A gente se vê. Tchau!